O Dubai faz parte dos Estados Árabes Emirados e os Estados Árabes Emirados são dependentes do setor energético e turismo. E esses dois setores foram os mais afetados por esta crise. Se as viagens não voltarem ao normal, não haverá turistas. E se as economias e indústrias não voltarem a funcionar, elas não consumirão energia. E isto resulta no colapso do setor turístico e na queda do preço de energia, como gás e petróleo. E esses dois fatores afetarão outras áreas da economia, porque normalmente as economias são interligadas. Por isso podemos dizer que a crise que veio dessa pandemia foi uma grande apunhalada ou um golpe para os Estados Árabes Emirados. Mas a questão é, será que este é o fim dos Estados Árabes Emirados, ou do Dubai, como nós conhecemos? Mas para chegar em alguma conclusão, nós precisamos de olhar para a economia. No que se trata de economia, o Fundo Monetário previu que a economia dos Estados Árabes Emirados haveria de cair por 6,6%. Mas a realidade foi muito pior que essa previsão. A economia dos Estados Árabes Emirados caiu por 15,9%. Quase 16%. Mas se nós olharmos para os dados de 2020, eles tiveram um PIB, ou uma economia, de 353 bilhões de dólares, um poder de compra de 647 bilhões de dólares, PPP, e um Gini per capita de 70 mil dólares. Olhando para esses dados, não é como se eles estivessem a morrer de fome. Pelo contrário, eles estão melhor que a maioria da população a nível mundial. Continuando, vamos olhar para o setor de energia, como petróleo e gás. Uma boa parte dos lucros dos Emirados vem do setor de energia e, por isso, a queda dos preços de energia, como petróleo e gás, teve um impacto no orçamento geral dos Estados Emirados. Mas, contudo, nós temos que se recordar que os Estados Emirados, como por exemplo Dubai e Abu Dhabi, diversificaram a sua economia. Que neste momento, os lucros do petróleo só representam 30% da economia dos Emirados. Em termos simples, eles não serão tão afetados, especialmente se nós compararmos com países que dependem muito do petróleo, como Angola e Venezuela. Olhando para o setor turístico, a imagem não é tão favorável. Os Emirados, especialmente Dubai, recebem os turistas mais generosos e mais lucrativos. Aqueles que gostam de gastar para ter uma boa experiência. Esses turistas não estão no mesmo patamar que esses backpackers que viajam para a Ásia ou América Latina, porque pessoas que viajam para os Emirados tendem a gastar muito dinheiro. Os gastos começam no duty free no aeroporto, depois eles pegam um táxi e vão para o hotel, depois fazem shopping e outras experiências a mais que requer dinheiro. Esses todos os gastos feitos por esses turistas têm um impacto positivo sobre a economia local dos Emirados. Por essa razão, o efeito negativo dessa crise será mais visível no setor turístico e na economia à volta do setor turístico. Sem turista, não haverá muito dinheiro a penetrar na economia local. E por isso, muitas lojas locais fecharam e continuarão a fechar. E não só isso, o setor de aviação foi forçado a reduzir a sua capacidade para diminuir os custos e compensar pelas poucas viagens. Os hotéis não estão a ter tantos clientes como antes, que significa pouco lucro. Os taxistas também não estão a lucrar, porque têm poucos clientes. Em palavras simples, todo mundo que depende do setor turístico está sendo afetado e continuará sendo afetado. Muitas empresas declararam falência e o ciclo não parece parar, e provavelmente continuarão os despedimentos em massa ou os tais layoffs. E se as pessoas não têm dinheiro, elas não terão como pagar suas contas, incluindo a renda dos seus apartamentos. E se os shoppings não estão a faturar, eles não conseguirão pagar os seus aluguéis, porque uma boa parte dos shoppings alugam seu espaço. Esses fatores combinados afetarão a indústria imobiliária, e a indústria imobiliária afetará a indústria financeira, porque muitos desses espaços imobiliários são construídos com empréstimos bancários. E os tais bancos também já estão sendo afetados porque os seus clientes estão a ter problemas financeiros. Não só os do ramo imobiliário, mas também outros clientes que pedem empréstimo e cartão de crédito para outras coisas. Mas isso tudo é teoria, porque os bancos
sempre arranjam forma de receber o seu dinheiro de volta e lucrar durante as crises. Mas em palavras simples, a economia é uma conexão de várias economias. Se uma parte é afetada, consequentemente outras partes serão afetadas. Mas mesmo com esses todos os eventos, os Emirados Árabes Unidos não haverão de desaparecer. Talvez você haverá de desaparecer, mas esse é teu problema. Continuando. Essa não é a primeira crise, nem será a última crise no Golfo. Mas falar que é o fim dos Emirados é simplesmente um puro exagero. As pessoas se esquecem que os Emirados, em particularmente o Dubai, é um paraíso fiscal. E a característica principal dos paraísos fiscais é que, quando o mundo está em chama, os paraísos fiscais se transformam em paraísos. É só olhar para a moeda dos Emirados Árabes Unidos, o dirham. A moeda deles parece inafetada por essa crise ou simplesmente estável. Isso significa que as suas exportações e importações estão balanceadas e que também o seu cesto de moeda é bem manejado. E não só, dá-se o caso que também as pessoas acreditam no dirham, que é a moeda dos Emirados Árabes Unidos. E, para ser sincero, isso é algo de se esperar, porque moedas estáveis são uma das características dos paraísos fiscais. Talvez nesse momento você esteja a se perguntar o que é que isso tudo significa. Bem, deixa-me simplificar. Uma moeda ou dinheiro representa um país e a relevância desse dinheiro depende da percepção que as pessoas têm sobre o país que a representa. Se as pessoas acreditarem ou acharem que a economia dos Emirados Árabes Unidos haverá de colapsar, elas simplesmente haverão de jogar fora esse dinheiro, o dirham, no mercado financeiro ou trocarão por outros ativos, como ouro ou dólar. E quando isso acontece, ou se isso acontecesse, a moeda haveria de colapsar, tipo o dinheiro do Zimbábue. Mas esse não foi o caso, porque não aconteceu. O que significa que as pessoas acreditam na estabilidade da economia dos Emirados Árabes Unidos e no seu futuro como país. Porque caso contrário, por que eles guardariam a moeda desse país? Não faria sentido nenhum. Eu quase esqueci de um promenor: os expatriados e os trabalhadores estrangeiros. Eu vou simplificar a minha opinião sobre este assunto. Enquanto tiver oportunidades econômicas para estrangeiros nos Emirados, lá sempre terá estrangeiros. E esses estrangeiros aventureiros estarão sempre dispostos a trabalhar nos Emirados ou nos países do Golfo, especialmente as pessoas jovens com poucas oportunidades econômicas nos seus respectivos países. Então, quando as pessoas falam que os expatriados ou trabalhadores estrangeiros não voltam, é puro exagero. Lá sempre terá estrangeiros, mas talvez estrangeiros mais maduros e sábios. Nós temos que nos recordar que os estrangeiros que trabalham nos Emirados são expatriados. Eles não são imigrantes a caminho de nacionalidade. Isso nunca esteve no contrato. Esses países do Golfo são lugares para você ir trabalhar e lucrar e também talvez contribuir para a economia deles. E depois disso, você se move para outro lugar. O Golfo é praticamente um local transitório e não permanente. Não é um destino para imigrantes e nunca foi um destino para imigrantes. Sempre foi um lugar transitório, mesmo antes da sua formação. E a razão disso não é nada mais, nada menos que geografia. Essa parte do mundo não é um lugar sustentável para a acumulação de uma população enorme. Caso contrário, já teria acontecido. Mas essa é só a minha opinião. A crise nos Emirados não é assim tão grande como parece, mas os tempos de lucros rápidos e agressivos provavelmente chegaram ao fim, porque essa economia já está madura. Se queres mais vídeos como esse, deixa um like e subscreve no canal. Nós estamos a tentar crescer esse canal para 100 mil até o final do ano. Nós postaremos 2 vídeos por semana por 12 meses. Esse é o nosso desafio para 2021.